Vamos agora ver algumas propriedades do produto escalar e, uma vez que a grande maioria destas propriedades se vêem diretamente na fórmula do produto escalar que vimos no primeiro vídeo desta aula, vou escrever aqui a fórmula para a relembrarmos, ok? Portanto, o produto escalar de U com V, de um vetor U com o vetor V, é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V, ok? E que vamos representar assim, portanto, o ângulo entre U e V. Bom, só antes de começar a apresentar as propriedades, vamos dizer que esta forma só faz sentido para vetores não nulos, ok? Quando se estivermos a falar de algum vetor nulo, o produto escalar do vetor nulo por outro vetor dará zero, mas dá zero por definição, ok? Quando aplicamos esta forma, vamos considerar que os vetores envolvidos, tanto o vetor U como o vetor V, são diferentes do vetor nulo, ok? Porque não faz sentido falar de uma amplitude de ângulo entre um vetor e o vetor nulo. E por isso está definido que o produto escalar de um vetor nulo por outro dará zero. Para o caso que vamos ver aqui, para as propriedades que vou apresentar, vamos considerar que nem o vetor U nem o vetor V serão o vetor nulo, ok? Eles existem, têm um tamanho e, portanto, diferente de zero. Bom, então, vou começar aqui com uma propriedade muito importante, ok? Que é esta. Dois vetores são perpendiculares se e só se o produto escalar entre eles é igual a zero. Estas propriedades que eu estou aqui a apresentar, esta realmente é muito frequente na componente prática, vê-se muitas vezes esta relação aqui. E, portanto, devemos ter consciência que quando dois vetores são perpendiculares, sabemos que o produto escalar dá zero e vice-versa. Se o produto escalar dá zero, temos a certeza que eles são perpendiculares. Estas propriedades aplicam-se muito em simplificação de expressões, mas são muito avaliadas também em escolha múltipla. Okay? É importante termos esta consciência. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a demonstração deste equivalente agora e depois dos outros faço só verbalmente, recorrendo à fórmula, mas para perceberem como é que podem fazer as demonstrações, vou fazer aqui nesta primeira propriedade, ok? Então vamos mostrar que isto realmente será verdade. Se o vetor U é perpendicular ao vetor V, então o produto escalar dos dois é igual a zero, e se o produto escalar dos dois é igual a zero, então eles são perpendiculares. Quando temos um equivalente, nós queremos mostrar esta implicação nos dois sentidos. Temos que mostrar daqui para aqui e daqui para aqui. Por isso é que é um equivalente, ok? Vamos fazer por partes. Vamos mostrar primeiro o equivalente neste sentido, por exemplo. Então, como queremos mostrar neste sentido, o que vamos fazer é partir daqui, ok? Vou considerar que esta é a minha hipótese, isto é verdade, e vou tentar provar, sendo isto verdade, que isto também é. Então, vou por partes, fazendo simplificações até chegar a esta igualdade aqui. Bom, se eles são perpendiculares, estamos a pôr então por hipótese, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que o ângulo entre eles é de 90 graus, ok? O ângulo é de 90 graus. Bom, e se o ângulo entre eles é de 90 graus, eu posso utilizar aqui a fórmula do produto escalar, vou fazer o produto escalar de U com V, igual à norma de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de 90 graus, porque por hipótese eles são perpendiculares, logo o ângulo entre eles é de 90 graus, então eu coloco aqui 90 graus. Mas o cosseno de 90 graus dá zero, ok? E então, 0 vezes estas normas também dá zero, ou seja, o produto escalar de U com V fica igual a zero. E está demonstrada a implicação neste sentido, ok? Vamos mostrar a implicação no outro sentido, ou seja, daqui para aqui. Também terá de ser verdadeira, para termos um equivalente. Então, agora partindo desta hipótese, é verdade que o produto escalar é zero, vamos tentar perceber que eles são perpendiculares. Bom, se o produto escalar dá zero, vamos olhar aqui para a fórmula. Então, este produto destes três fatores que estão aqui no segundo membro tem de dar zero também, não é? Porque é igual, o produto escalar é igual a isto. Ou seja, a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre U e V tem de ser igual a zero. Ora, como esta norma é positiva, a norma de U é um valor positivo, a norma de V é um valor positivo, já vimos que eles são diferentes do vetor nulo, portanto,
temos aqui valores positivos. Podemos até imaginar que passamos estes valores positivos a dividir para o segundo membro. 0 a dividir por um valor positivo dá 0. Ou seja, obtemos isto. Cosseno de U do ângulo entre U e V igual a 0. Bom, e ao obter isto, conseguimos concluir também que o ângulo entre os dois vetores é então de 90 graus. Bom, não vamos esquecer de uma coisa, estamos a falar de amplitudes de ângulos entre vetores e por isso são amplitudes que vão de 0 a 180 graus, ok? Os ângulos entre vetores estão sempre entre 0 e 180 graus. E a única amplitude entre 0 e 180 graus onde o cosseno dá 0 é o de 90 graus. Podemos até pensar no círculo trigonométrico, ok? O cosseno de 90 graus dá 0. Bom, e se o ângulo entre eles dá 90 graus, então também conseguimos concluir que eles são perpendiculares, ok? Isto estaria demonstrado. Bom, e agora, como eu disse, vou apresentar as outras propriedades, fazemos uma demonstração assim mais intuitiva, sem estar a escrever, porque senão o vídeo fica muito longo e também não há necessidade porque, em primeiro lugar, vocês têm de saber aplicar as propriedades e depois elas resultam, tal como esta, diretamente por observação ali da fórmula e, portanto, nem precisamos de fazer a demonstração a escrever porque elas são fáceis de perceber e vocês depois poderiam fazê-las se as tiverem que fazer em alguma questão, é só passar para o papel, ok? Vamos de forma mais intuitiva perceber que elas são verdadeiras. Bom, então vamos analisar aqui agora esta, ok? Todas elas são importantes, como eu disse, para perguntas de escolha múltipla e outras, mas muito aplicadas em escolha múltipla, ok? Se o produto escalar de dois vetores é positivo, é maior do que 0, então o ângulo entre os vetores está entre 0 e 90 graus, e pode ser 0 também, temos aqui o menor ou igual, e se o ângulo entre os vetores está entre 0 e 90 graus, também podemos concluir que o produto escalar é maior do que 0, positivo. Porquê? Vamos olhar para a fórmula e tentar perceber isso. Reparem, o produto escalar é dado pelo produto destes três fatores. Se ele é maior do que 0, então nós aqui temos uma norma, que é um valor positivo, e aqui também temos uma norma, que é um valor positivo. Então este cosseno também tem de ser maior do que 0. Bom, mas para este cosseno ser maior que 0, este ângulo tem de estar em que quadrante? Bom, então agora vamos imaginar o círculo trigonométrico. Nós já sabemos que o ângulo entre dois vetores, que eu vou fazer aqui, vale também depois para as outras propriedades, ok? Vou fazer só desta vez. Portanto, o ângulo entre dois vetores está sempre entre 0 e 180, tem de estar entre estes dois valores. E então, nós, através do círculo trigonométrico, temos uma percepção que estamos ou no primeiro quadrante ou no segundo, não é? De 0 a 180 graus. E neste caso, quando é que o cosseno é positivo? É aqui no primeiro quadrante. Portanto, quando vai de 0 a 90 graus. É que temos um cosseno positivo. E nós, neste caso, queremos que o produto escalar seja positivo. Logo, este cosseno também tem de ser positivo. Bom, vamos aos extremos agora. Pode ser 0? Pode. Se eu colocar ali 0, cosseno de 0 dá 1. 1 vezes as normas também dá positivo. Pode ser 90 graus? Isso já não, porque senão estaria aqui na primeira propriedade. Se colocar aqui 90 graus, cosseno de 90 graus dá 0. 0 vezes as normas dá 0. E então o produto escalar não seria maior do que 0. Ok? Portanto, como eu disse, é fácil entendermos estas propriedades, só olhar ali para a fórmula, ok? Vamos analisar as outras assim da mesma forma. Esta é muito parecida agora, não é igual, logicamente. Portanto, se o produto escalar é negativo, agora negativo, é negativo se e só se o ângulo entre os dois vetores estiver entre 90 graus e 180. Agora o menor ou igual está no 180. Bom, porquê? Reparem, se o produto escalar tem de dar negativo, este produto destes três fatores tem de dar negativo. Então, aqui temos norma. Norma vezes norma é positivo. Para este produto dar negativo, o que tem que ser negativo é o cosseno. O cosseno é que vai mandar no sinal disto, não é? Então, para o cosseno ser negativo, estamos no segundo quadrante. Então, este ângulo, esta amplitude, tem de estar entre 90 e 180 graus. Pode ser 90? Não, pela mesma razão. Se não estávamos aqui na primeira propriedade. Se colocasse ali cosseno de 90, dava 0. 0 vezes as normas dava 0. Então, o produto escalar não era menor que 0, porque era igual a 0. Pode ser 180? Pode, se eu colocar ali cosseno 180 graus, cosseno de 180 dá menos 1, menos 1 vezes os valores positivos dá negativo, ok? Bom, vamos a outra situação, que é a seguinte: se nos disserem em algum enunciado, se souberem
que os vetores são paralelos. Estas duas barrinhas aqui paralelas representam vetores colineares, ok? Diz que os vetores são paralelos ou colineares. Neste caso, com o mesmo sentido, nós para vetores paralelos podemos ter duas situações. Dois vetores assim, um U e o V com o mesmo sentido, sendo paralelos, ou então posso ter um vetor U e um vetor V paralelo, mas com sentido oposto, ok? Mas estão paralelos na mesma. Neste caso vamos considerar esta situação que eu fiz em primeiro lugar. Tem o mesmo sentido, ok? Então, se tem o mesmo sentido, o que é que vai acontecer ao produto escalar? Vamos ver aqui na fórmula. O produto escalar é norma vezes o cosseno. Portanto, ficamos com norma vezes norma. E qual é o ângulo entre os vetores neste caso? Reparem, se eu pegar aqui no vetor U e colocar origem com origem, aqui no V, eles vão ficará contido no outro, depende do tamanho, mas o ângulo entre eles será 0. E, portanto, cosseno de 0 dá 1. Então, ficava norma vezes 1, que é o que está aqui, mas não precisamos de escrever o 1. Okay? Por isso é que se eles são paralelos com o mesmo sentido, o produto escalar dá norma vezes norma. Okay? Portanto, se virem em algum enunciado esta igualdade, já sabem que eles são paralelos com o mesmo sentido. Bom, por outro lado, se eles são paralelos ou colineares, ok? Se eles são paralelos ou colineares com sentido contrário, agora temos uma situação destas. Reparem que eu numa situação destas, se pegar, vamos ver o ângulo. Se pegar no vetor U e colocar origem com origem, vou ficar com isto. E então o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, se for à fórmula, fica norma vezes cosseno de 180. Mas o cosseno de 180 dá menos 1. Esse menos 1 pode passar aqui para trás, ok? Por isso é que fica menos norma vezes norma, ok? Também, como veem, é fácil perceber estas propriedades que estamos aqui a falar. Vamos agora avançar para mais umas 4, ok? E para terminarmos, que é o seguinte, é importante perceberem também, porque podem ter que utilizar isto na simplificação de expressões com vetores ou para as tais perguntas de escolha múltipla, que o produto escalar de um vetor por ele próprio é igual à norma do vetor ao quadrado. Reparem, esta é muito fácil de fazer e muito rápida e vou então aqui fazê-la. O produto escalar de U por U fica norma de U, estou a olhar para a fórmula, ok? Norma de U vezes norma de U vezes o cosseno do ângulo entre U e U. Bom, mas se eu estou a falar do mesmo vetor, do vetor por ele próprio, o ângulo entre um vetor e ele próprio é 0, ok? Eu coloco origem com origem, ele coincide, e portanto, ângulo 0. Fica então aqui cosseno de 0. Mas cosseno de 0 dá 1. Ou seja, o produto escalar de U com U fica norma vezes a norma vezes 1. Norma vezes norma dá norma ao quadrado. Porque é a mesma norma, neste caso, não é? Nos outros casos, nós não temos a certeza que a norma será igual. Porque é a norma do vetor U vezes norma do vetor V. Mas aqui é a norma de U vezes norma de U. Então pode ficar norma de U ao quadrado, ok? Por isso, já sabemos, em qualquer simplificação que tenham de fazer, em que tenham o produto escalar de um vetor por si próprio, então isso vai dar a norma dele ao quadrado, ok? Bom, e continuando aqui nas propriedades, agora vamos ver 3 propriedades que podemos projetar dos números reais para os vetores, ok? Ou seja, estamos aqui a falar, por exemplo, da propriedade comutativa. Nós já sabemos que em números reais isso também se verifica, a propriedade comutativa. Em vetores também é verdade no produto escalar, ok? Ter U produto escalar V é igual a ter V produto escalar U. Okay? E também é verdade esta propriedade associativa em que estamos a associar um escalar com os vetores. Este k representa um número real qualquer, ok? Se eu tiver este k a multiplicar por U e por sua vez um produto escalar com V, é o mesmo que ter k vezes o produto escalar de U com V. Fazer primeiro o produto escalar e depois multiplicar por k. É a mesma coisa, ok? E também esta propriedade que pode ser transportada dos números reais, para aqui para vetores, que é a propriedade distributiva. Se tiverem o produto escalar de um vetor U por um parênteses onde temos uma adição de 2 vetores, podem fazer assim a distributiva, tal como faziam então em números reais, e fica o produto escalar de U com V mais o produto escalar de U com W. Ok?